Oi, galera do meu canal, tudo bem? Então, estamos de volta aí com mais um Sexo Verbal. Esse vídeo foi feito baseado nos pedidos que vocês fizeram no direct lá no Instagram e os pedidos que foram vindo por e-mails. Aí eu selecionei. O que mais foi pedido foi o tema que eu escolhi para esse nosso vídeo. Aí eu peço a vocês que estão gostando do canal, que estão curtindo, que eu tô ouvindo várias respostas legais, estou gostando muito. Quem me aborda, que eu conheço, né, que ex-aluno, aluno, ou pais de aluno, um monte de gente que vai me abordando na rua, tá gostando muito do canal. Então eu peço que divulguem o canal, se inscrevam no canal, clique aqui no sininho para você receber sempre que tiver vídeo novo e passe o canal, né? Mostre para outras pessoas que esse canal, a intenção nossa é educação sexual. Eu vou falar em termos do que vocês pedem, mas eu vou falar em termos que geral, né? Termo profissional. Não confunda nenhum termo profissional, nem o que eu estou falando aqui com a minha vida também pessoal. Isso aqui é um canal educativo pra gente aí falar sobre sexo, que é uma coisa que é pouco falada, ainda é um tabu. E o tabu de hoje que vocês escolheram, que a maioria escolheu lá nas minhas redes sociais, foi o fetichismo. Então, o que é esse fetichismo? O que é o fetiche? O que é isso tudo? Fetichismo, tá? Se você pegar livros de histórias ou livros antigos falando sobre sexualidade, eles veem o fetichismo não como uma coisa boa. Porém, hoje em dia a gente já sabe que o fetichismo, os fetiches, eles são muito bons para apimentar a relação sexual, tá? Como nós temos uma sexualidade, um erotismo muito presente na nossa mente, nós somos muito capazes de fantasiar, de idealizar, a gente tem um desejo sexual também no nosso raciocínio. Então a gente pega esse desejo, esse fetiche no caso, transforma ele na cabeça, faz aquela idealização daquele sonho e depois coloca ele em prática com alguém ou com algumas pessoas que a gente vai se relacionar, tá? Uma coisa que nós temos que ter na cabeça é que o fetiche, ele tem que ser alguma coisa para dar prazer. Você não pode ser escravo do seu fetiche. É isso que complica, era isso que muitas coisas eram defendidas como doença ou como não doença. Por quê? Existem fetiches não muito comuns, existem fetiches mais comuns. Eu hoje vou estar falando de alguns fetiches mais comuns, os mais usados, mais praticados. Tá? Falarei também sobre BDSM, que na minha concepção pessoal, ele não é mais um fetiche. O BDSM ele já se tornou uma prática sexual, que é diferente. Pessoas praticam isso e tem que ser mesmo, porque o BDSM, para quem não sabe, é sobre o sadomasoquismo, tá? Então, ele é uma prática que utiliza vários objetos que são, às vezes, até um pouco perigosos para quem não está preparado para aquela utilização. Então, eles têm uma sociedade onde eles têm regras, eles têm coisas como você seguir. Então, o BDSM é uma outra prática. Eu vou estar falando agora mesmo sobre ele também. Mas os fetiches, como eu estava falando, são coisas ou desejos por objetos sexuais ou não sexuais, inanimados ou não inanimados, por pedaços de corpos ou por alguma coisa que a pessoa faça e que te dá um prazer sexual muito grande. Então, se eu tenho um companheiro ou uma companheira e que tem um fetiche, eu tenho um desejo sexual, eu tenho uma fantasia sexual, eu vou primeiro conversar com essa pessoa para poder colocar esse desejo, esse fetiche em prática. Porque um fetiche não funciona só pra você. Ou até sim, você tem um desejo sexual lá e consegue na masturbação fazer esse fetiche se realizar. Tranquilo também, gente. É um fetiche, está sendo realizado. O que eu falei no início, que não podemos virar escravo, ou seja, meu sexo não pode depender do meu fetiche. Eu só consigo ter orgasmo, só consigo ter prazer, eu só consigo me relacionar sexualmente caso eu tenha esse fetiche meu realizado. Isso daí vai causar uma complicação na minha vida, tá? Então, isso eu tenho que tomar muito cuidado com isso, porque o fetiche ele pode ser muito prazeroso, como eu disse, como ele pode também ter alguns percursos ruins. Tá, vamos lá. Os fetiches mais ouvidos hoje em dia, voyeurismo. O que é um voyeur? Voyeur é aquela pessoa que gosta de assistir outras pessoas fazerem sexo. Isso lhe dá prazer.
Só que, se esse voyeurismo se torna uma coisa que, para eu ter prazer, eu tenho que ficar olhando as pessoas fazendo sexo, ou se eu olho pessoas fazendo sexo sem a permissão dessas pessoas, isso já é uma doença, é uma parafilia. Então, a diferença entre fetiche, desejo e parafilia está muito tênue. Eu tenho que entender que, enquanto aquilo ali dá prazer, aquilo é consensual, ele é um fetiche, ele é muito bom, ele apimenta qualquer relação. Quando aquilo ali se torna uma coisa que traz transtorno, traz angústia, ou transforma a vida de outras pessoas, ou invade privacidades, ou faz alguma coisa que não é bom, ou torna a minha vida em risco, isso já passa a ser uma parafilia, se eu não consigo ter o controle desse fetiche. Então, não o fetiche que nos controla, nós controlamos os nossos fetiches. Isso tem que ter em mente. O voyeurismo, ele é um fetiche desde o momento em que eu tô vendo pessoas fazendo sexo, essas pessoas estão consentindo que eu as veja, tá? O Cookie Code. Cookie Code é o cara que tem prazer em ver a mulher dele fazer sexo com outro homem. E a mulher do Cookie Code, que é a Hot Wife, ela também tem prazer em trair. Então, se você tiver os dois aí, só que eu volto a dizer, gente, nem sempre que essas pessoas forem fazer sexo, elas vão fazer sexo dessa maneira. Se isso for uma rotina e for uma coisa, não é só prazeroso, aquilo ali se tornou um vício. Aí se torna uma parafilia, uma doença, e isso tem que ser tratado. Vamos sempre tomar cuidado, tá? Outro fetiche também que é muito que vocês não vão lembrar, é o mecafilia. Não tem nada a ver com robô, com mecas, com nada. Então a mecafilia é quem tem fetiche por fazer sexo dentro de carro, dentro de alguma aparelhagem. Então vai lá no seu carro, você está com seu marido, sua esposa, seu companheiro, sua companheira, ou qual a forma de relacionamento, se for um casal, um trisal, enfim, vamos fazer sexo dentro do carro. Gente, cuidado também, porque sexo na rua é perigoso. Tem gente que tem fetiche por fazer sexo com medo de ser pego, que é o sexo para as pessoas verem. Isso também é um fetiche muito estimulante, porque o perigo já vem com a adrenalina, vem com tudo, mas é perigoso, gente, porque se um guarda te pegar, se você for parar, aí você vai ter que dar explicações, você vai dar problema. Então vamos assim, existem fetiches bons, fetiches legais que a gente pode fazer dentro do nosso próprio quarto. Tem gente que tem fetiche por pés. Olha um pé e fica beijando, namorando aquele pé e vai quase tendo um orgasmo só com um pé. Só que eu falo novamente, se essa pessoa não consegue ter relação sexual com uma pessoa que não tem o pé que ele deseja, isso já é também um transtorno, tá? Nem sempre ele precisa de um pé para ele fazer o ato sexual, para ele ter o seu orgasmo, o seu prazer, tá? E vamos falar do BDSM, que é bondagem, disciplina, dominação, submissão, sadismo e masoquismo. Como eu disse que eu acho que é uma prática sexual, porque ele utiliza vários aparelhos e eles têm dentro eu vou falar dessa sociedade que pratica isso, o SSC, que é são, sadio e consensual. Gente, sado é quem tem prazer em fazer o outro sentir dor. Masoquista é aquele que tem prazer em sentir a dor. Então, a prática sadomasoquista não é como no filme 50 Tons de Cinza, onde você tem você é a dominada, eu sou o dominante, você é submissa. Não, ambos vão ser, cada hora vai ter o seu papel ali na hora da dominação e do fetiche. Então, o 50 Tons de Cinza, ele não é uma prática sadomasoquista, ele é só sádico. E aquele rapaz, ele teve um problema sexual lá no início, ele tem que ser tratado, porque aquilo ali é uma doença. Ele só passa a ter sexo daquela maneira, e com aquela menininha ele conseguiu aí ter uma relação um pouco diferente. Tanto que ele tem um sexo que não é utilizando aqueles aparelhos, aquele quarto dele lá, e ele conseguiu ter prazer. Agora, causar só dor, eu sou sádico. Receber só dor, eu sou masoquista. Tá? Então a gente falou aqui em alguns, no voyeurismo, no sádico, no masoquismo, no meca, falamos ninguém gosta de se expor, tá? E isso tudo é muito bom, apimenta muito a nossa relação sexual, porém tem que ser feito com controle, com tudo. Isso então é fetiche. Fetiche nada mais é que um desejo sexual
diferenciado, onde a gente imagina, coloca em prática com a pessoa na cama e apimenta a nossa relação. E é gostoso quando se faz e dá prazer. E quando dá prazer pros dois, pros três, para quem estiver envolvido, é muito bom. Então, beijo, espero que eu tenha respondido. Não deixem de dar o like, não deixem de compartilhar o vídeo, não deixem de botar o sininho, porque tem mais. Talvez eu faça um segundo vídeo falando só sobre o sadomasoquismo. Beijinhos e tchau, tchau.